a gente vai perceber aqui, ao longo que a gente for meditando, que, eu não sei, a cegueira da nossa geração, talvez a vaidade, o orgulho, faz com que a gente não perceba, não seja beneficiado com esse grande instrumento que Deus tem para nos ajudar. Então, Daniel 1, versículo 1, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, que eu penso aqui que eu fiz a cópia, né? Que a maioria da igreja aqui eu não sei se é na ARA ou na nova atualizada. Aqui é na nova atualizada. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a cercou, sitiou, né? O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então aqui, quando eu comecei a ler, já veio esse entendimento, que na verdade não foi que Israel, Jerusalém no caso aqui, né, que foi a última cidade a ser conquistada, a capital. Eles eram conquistando as cidades de Judá até chegar em Jerusalém. Não é que Nabucodonosor foi mais forte, não é que houve estratégia melhor, que os soldados eram mais ou melhores, tinham mais instrumento de guerra, mas não é nada disso. Isso aqui acontece porque Deus entregou. Quem está entendendo? O texto é claro, Deus entregou. Quando Deus não quer entregar, pode vir quem for. Tem o caso de Jerusalém no tempo de Senaqueribe, quando Senaqueribe cercou Jerusalém, que o rei, se não me falha a memória, era Ezequias, né? Que o rei Senaqueribe fazia ameaças de invadir Jerusalém, e aí ele queria invadir, era um conquistador, era um grande império, não chegou a receber o título de império mundial, mas foi um grande império e dominou muitos reinos, muitos países. E quando ele cercou Jerusalém, ele mesmo tinha certeza plena de que ele iria dominar Jerusalém. Isso bem antes, né, do reino cair, antes de Jerusalém cair. Jerusalém cai nas mãos de Nabucodonosor, né? Mas antes, Senaqueribe tentou destruir Jerusalém. E aí, quando ele cercou, ele muito afoito, um exército muito poderoso, ninguém conseguia suportar o cerco de Senaqueribe. E aí ele mandou um recado, e começou a falar besteira, né? Começou a perguntar quem era o Deus que ia proteger Jerusalém de Senaqueribe. E a gente sabe da história, né? Que o rei orou, pediu auxílio de Deus, e Deus disse que nenhuma flecha, né, seria lançada. O Senhor ia resolver a guerra. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, o anjo do Senhor, matou 185 mil soldados de Senaqueribe, né? E não invadiu. Então, quando Deus não quer, não acontece. Quando acontece é porque Deus quis. De uma forma, é isso que nós vamos ver aqui. Então, esse é um instrumento de Deus para a nossa geração que às vezes a gente joga fora. Quando vem o castigo, quando vem a situação difícil, quando vem a ataque, quando vem um problema, quando vem a porta fechada, o nosso orgulho, a cegueira espiritual não permite a gente perceber que Deus quer tratar coisas em nós. Porque está escrito em Romanos 8:28 que todas as coisas, quem lembra? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ao Senhor, né? Eu vou ler bem direitinho o versículo, eu anotei ele aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus estabeleceu um propósito. Ele tem um plano, uma intenção, a sua vontade estabelecida, revelada nas Escrituras, e que muitas coisas estão ocultas para Ele mesmo, né?
Porque há coisas reveladas e há coisas não reveladas ainda, que só se revelam à medida que vão acontecendo. Ou quando vão acontecer, Deus traz para nós, ou só quando acontecem. Ou às vezes depois acontece, a gente não entende, é que Deus vai nos dar um entendimento. Então tudo está no controle de Deus e servindo a um propósito de Deus. Quem consegue compreender? Então tudo que acontece dentro desse propósito de Deus, eu penso assim, que para quem está dentro do propósito de Deus, quem foi chamado e aceitou esse chamado, quem foi chamado por Deus, convidado por Deus, chamado, no sentido mesmo bem bíblico da palavra, bem bíblica, escriturística, chamado, e aceitou esse chamado, e uma vez dentro desse chamado, nada vai acontecer por acaso, nada vai ser acidente, nada vai ser coisas, resumindo, obra do acaso, tudo vai ser por um agir de Deus. E às vezes a gente diz assim, Deus permitiu, e aí a gente vê nas escrituras, não é que Deus permitiu não, Deus mandou. Aqui em Jerusalém, alguém podia dizer assim, Deus permitiu Nabucodonosor invadir Jerusalém. Não poderíamos pensar assim? Sim ou não? Só que não é assim que as escrituras dizem. Não, Deus permitiu Nabucodonosor meter a chibata, cercou por 2 anos mais ou menos o cerco de Jerusalém, e entrou. Deus permitiu? Permitiu não. A obra, a palavra, ela é bem clara. Ele reuniu exércitos para destruir Jerusalém, porque Jerusalém desobedeceu e não quis voltar para o caminho do Senhor. O texto é claro, Jeremias 1, eu estou convocando todos os exércitos do norte para vir para cá. Foi a primeira, uma das primeiras, não sei se é a primeira, uma das primeiras visões que Jeremias teve. Vamos ler? Jeremias 1, só para você ver, para a gente começar a falar disso aqui. Jeremias 1, versículo 13 em diante. Nós estamos numa manhã de estudo, né? Jeremias 1, 13 em diante. Ó, amém? Quem está no aplicativo é rapidinho, né? Quem está na Bíblia de papel tem que ir, mas quem está no aplicativo só, né? Mas a gente espera. Ó, Jeremias 1, versículo 13 em diante, ó. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo? Deus falando com Jeremias no primeiro encontro com Jeremias. Eu respondi: vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Foi uma visão que Deus deu para Jeremias. Aí Deus vai dizer o que é isso aí que Deus está mostrando para ele, ó. 14. Então o Senhor diz: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco, olha aqui, ó, olha aí a palavra, como é que diz aí? No início do 15. Eu convoco, eu estou chamando, não tem nada de aqui, Deus está permitindo. Permissão que a gente às vezes pensa, é como se Deus dissesse assim: não, alguma coisa que foi acaso, veio, o Nabucodonosor se invocou por lá e vem conquistando e tal, aí Deus permitiu. Convoco, eu estou chamando. Versículo 15, ó. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram obras das suas próprias mãos. Isso aqui foi o chamado do profeta Jeremias, e nós lemos em Daniel 1, é o cumprimento. Aqui Daniel está mostrando o cumprimento, o tempo. É verdade, Daniel é depois, né? Daniel vai ser chamado já quando Jerusalém já está sendo invadida, né? São 3 vezes que Nabucodonosor, vamos dizer assim, 3 vezes ele leva cativos, pessoas presas. Na última vez ele resolve destruir tudo. E Daniel está se situando o seu tempo, né,
de acordo com os reis. E aí que ele começa no tempo do reinado de Jeoaquim, tal, né? Aí Deus, como é que diz lá o texto inicial? O Senhor entregou nas mãos dele, de Nabucodonosor, a Jeoaquim, rei de Jerusalém. O Senhor entregou. E aqui não tem nada de permissão, que Deus permitiu. Claro que ele não é uma permissão, mas é mais do que uma permissão. Deus chamou, Deus convocou. E aí para nós, a lição que fica para nós, como uma tia minha sempre, quando a gente lia, eu ficava meditando um texto com ela, ela dizia assim: e a lição? E para nós, o que a gente pode tirar? É a mesma coisa. Deus chama situações para nos abençoar quando nós estamos agradando a Ele. Ele chama, Ele convoca, Ele mexe em situações, Ele trabalha em situações. Lá está escrito lá em Deuteronômio, né? Ainda que isso vem com luta, não quer dizer que o servo de Deus não passa luta. Não estamos tratando disso. E aí em Deuteronômio, me parece que é 28, que ele vai dizer que as bênçãos dele nos alcançarão. Não está escrito assim? E ele mesmo diz: buscai em primeiro lugar, né, o reino de Deus. Jesus diz, né? E a sua justiça, e as demais coisas vos serão, o cumprimento, vos serão acrescentadas, né? Então aqui o texto está mostrando que Deus, quando nós estamos, vou falando e vou me lembrando, Caleb, Números 14, se o Senhor se agradar de nós, nos dará a terra, né? A promessa, nos fará tomar posse, nos dará condições, nos dá a terra e a condição de dar a terra. Israel tinha uma espécie de procuração, de documento: a terra já é minha, agora ele me deu, agora eu preciso dele para conquistar. E só tinha um caminho, que aí é Caleb quem vai dizer: se ele se agradar de nós, ele nos dará. Então quando ele se agrada de nós, ele chama situações, ele convoca pessoas, situações, ele toca, ele chama. Tem um provérbio que fala que, como o rio, né, no leito, o rio corre no leito, né? Assim, Deus também, ele guia, ele controla o coração dos reis, né? Eu não sei se você lembra desse texto. Ele controla o coração do rei, que é o soberano de uma nação, que hoje vamos dizer assim, um presidente, ou seja o que for, uma autoridade, a máxima de um reino, de um país. Ele mexe, quanto mais, né? Quem está entendendo? Mas por outro lado, ele chama as situações para nos castigar. E isso eu percebo em 4 níveis das Escrituras, que Deus chama situações contra nós, para nos atingir, castigar, prejudicar, até o nível de destruir, como aconteceu com Jerusalém. Quem consegue perceber? Então eu estava meditando, por exemplo, ao nível em que Deus permite e chama situações contra nós para nos, vamos dizer assim, livrar de um mal. A pessoa não está ruim, má diante de Deus, ela não está desagradando o Senhor, mas como Paulo, eu me lembro de Paulo usando o exemplo bíblico. Paulo não estava de forma alguma sendo uma pessoa desagradável a Deus, que estava dando tristeza ao Espírito Santo, não estava cumprindo o seu chamado, seu propósito, não estava se dedicando ao que Deus o chamara para fazer, não. Mas Paulo diz que Deus colocou nele um espinho na sua carne. Para quê? Qual foi o propósito? 2 Coríntios 12, o versículo eu não lembro, mas eu sei que o capítulo 12. Quem lembra qual foi o propósito? Para que eu não me ensoberbecesse. Aí Paulo agora, o que ele passa para nós é que ele vai ser punido. Um espinho na carne, imagina um espinho na tua carne. É claro que a Bíblia não fala claramente que espinho é esse, mas se fosse literal, seria difícil ou não? Seria uma dor, você conviver com um espinho enfiado na sua carne. E analisando que aqui não está falando de espinho de limão, viu, irmão? Espinho de laranjeira, não. Essa palavra espinho aqui era uma espécie de um cravo, de um toco, de uma coisa enfiada nele. Se fosse literal, seria terrível. E também, se for no sentido simbólico, figurado,
Deus também está figurando a situação ruim, ou não? É uma situação boa, é? Não, pastor, isso aí não é literal, não é realmente, literalmente um espinho que está enfiado na carne de Paulo em algum lugar, não. É só figura, então, mas é uma figura boa. Claro que não é uma figura boa, é de um sofrimento que ele passava. E a ideia é que era na sua carne, não era um sofrimento como alguns tentam entender, devido ao contexto lá, que seria as perseguições que ele passava, as necessidades, né? E tem até certo sentido, porque isso implicava na sua carne, as suas necessidades, as suas tribulações, as lutas que ele passava, e ele vai falar, vai dar uma relação lá nesse capítulo. Mas esse sofrimento, essa espécie de castigo que Paulo compara, olha o que Paulo diz: a saber, esse espinho na carne para Paulo era como um mensageiro de Satanás que foi enviado para esbofetear Paulo. Imagina se era fácil. Era fácil? Imagina um mensageiro de Satanás esbofeteando. Então era difícil. Então, o castigo, a situação difícil convocada contra nós, eu percebo em 4 níveis. Pode ter mais. Eu estava analisando ainda agora, e vem 4 níveis. O primeiro, quando Deus quer, não necessariamente estamos desagradando, mas Deus quer evitar uma situação, quer nos dar mais, quer operar mais, está se agradando, mas sabe da fraqueza que nós carregamos. E é uma fraqueza. Paulo diz para que, olha como ele é humilde, né? O que Paulo vai dizer? Para que eu não me ensoberbecesse, não me orgulhasse pela grandeza das revelações, pelo volume do que eu estou recebendo de Deus. Seria uma tentação. O ser humano tem a condição de se perder na bênção. E a exemplo disso está uma pessoa que não vou dizer um ser humano, mas uma pessoa que se perdeu nisso. Quem foi? Quem foi que se perdeu nisso? Na grandeza do que ele recebeu, na excelência da formação da criação dele, na beleza do que ele era e do que ele tinha. Quem se perdeu nisso? O próprio querubim ungido, que hoje nós conhecemos pelas escrituras como o diabo, Satanás. Ele era perfeito, e está escrito lá que ele se perde nisso. Então Paulo vai dizer isso: para que eu não me ensoberbecesse, pela grandeza das revelações foi me dado um espinho na carne. Então é um nível. A pessoa não está desagradando a Deus, ok? Eu fui colocando alguns níveis, né? O segundo está escrito em Hebreus 12, o versículo, eu te digo já, Hebreus 12, 10. Olha aí. Olha, irmão, eu acho isso aqui de uma profundidade e de uma importância para nós. E sobretudo nós vamos chegar em coisas mais aqui, mais profundas, né? O primeiro nível é o servo de Deus que quer. Por exemplo, eu posso aplicar aí mais alguém? Eu posso aplicar mais alguém aí? Sem ser Paulo, nesse primeiro nível, eu dei o exemplo de Paulo, né? Que Paulo diz, para que eu não me ensoberbecesse. Paulo é claro em dizer, não é que eu estava tropeçando em alguma coisa, não é que eu precisava de um castigo não, era para evitar que eu me ensoberbecesse, que eu me orgulhasse, que eu me perdesse, devido ao volume, a grandiosidade, o nível que ele me levou a penetrar, a receber dele, a conhecer, a ponto que Paulo diz que foi arrebatado, se no corpo ou fora do corpo, ele diz, até onde? Terceiro céu, que é o paraíso, né? A morada de Deus. E ele diz, é o paraíso. O paraíso é a morada de Deus, o trono de Deus, a essência da presença. Ele foi levado lá. E ele diz que ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito referir. Meu Deus do céu, né? Não estou chamando o nome dele em vão, mas estou dizendo, meu Pai, que profundidade, que ao homem não é lícito, e ele é homem e está recebendo, está ouvindo, penetrando na revelação, no conhecimento, no discernimento. Então é tão grande, é tão profundo, que ele diz, para que eu não me ensoberbecesse. Aí Deus, o Senhor, mandou isso aqui.
enfiou em mim um espinho, para que eu ficasse no meu lugar. Senão, quem está entendendo? Jó poderia ser aplicado aí? Jó poderia ser aplicado? Talvez sim, né? Porque qual falha aparente de Jó nós percebemos? Você viu alguma coisa em Jó? Você já lendo as escrituras, você já percebeu alguma coisa em Jó? Que tipo, eu estou falando assim, nível de algum pecado, o sofrimento dele foi como Jerusalém, que nós lemos no início, que Deus está dizendo, eu vou produzir um mal para Jerusalém, porque Jerusalém não me ouve. Como Jeremias, Deus está dizendo aqui para Jeremias, eu estou convocando os reinos do norte por causa da desobediência, por causa da maldade, me desobedeceram, me abandonaram, adorando outros deuses, adoram deuses feitos pelas suas próprias mãos. Nós vemos algum pecado assim em Jó? Você, por todo o livro de Jó, 42 capítulos, se não me falha a memória, você percebe? Não, mas há textos nele que você não vê em Paulo. Por exemplo, Jó, ele tem um texto que me chama a atenção, além de muita pureza em Jó, muita sinceridade, muita pureza, muita honestidade. Realmente um homem justo, íntegro, inteiro, completo. Mas você percebe em Jó alguma coisa assim, que ele diz, por exemplo, eu calculava, eu não lembro bem esse texto, mas eu já até um dia falei aqui, eu calculava que eu ia morrer, terminar meus dias e ter muitos dias, longos dias, terminar bem. Eu leio esse texto com estranheza, porque quem por seus atos ou suas atitudes tem, vamos dizer assim, não sei, legitimidade, ou pode dizer isso? Não, nós não podemos dizer isso, porque tudo isso vem de Deus. A justiça é um dom de Deus. Eu não posso nunca calcular isso. Eu preciso acrescentar ao meu discurso que isso só vai acontecer se Ele me der. Quem consegue entender o que eu quero dizer? Eu não posso dizer assim, por causa dos meus atos, ou porque isso, aquilo, outro, eu faço, sou, ou deixo de fazer algo para agradar a Deus e calcular que meus dias serão assim. Eu preciso dizer, serão assim se Ele me abençoar, se Ele operar, se Ele fizer em mim. E me parece que Jó não acrescenta isso. E ele está dizendo isso, exatamente essa estrutura sendo quebrada nele, e colocando nele mais dependência do Senhor, para que ele enxergasse melhor. Tanto é que ele vai dizer lá no final, né? Que ele conhecia Deus, agora ele conhece Deus em profundidade. Agora meus olhos te veem, quer dizer, aí fala de quê? Não há um texto em que Jó viu Deus, nem como Moisés, que viu as costas, Deus passando na fenda da rocha, tirou a mão. Não há. Mas essa expressão, meus olhos te veem, fala de um conhecimento mais pleno, maior, abrangente, de uma relação pessoal. Meus olhos agora te veem. Não é só te ouvir, alguma mensagem que vem. Agora os meus olhos, além de agora te ouvir, meus olhos te veem. Então um relacionamento mais próximo. Então a gente poderia colocar Jó nesse primeiro ponto, de algo que Deus manda contra nós para nos prejudicar, porque prejudicava para nos atingir um castigo, uma dor, ou seja o que for, para evitar a gente de tropeçar, como o primeiro ponto que nós falamos aqui no caso de Paulo, né? Seria Jó, não fica com vocês aí de incluir ou não. O segundo ponto é de corrigir erros, eu falei aqui, mas ele convoca situações também na Bíblia, e aqui nós já estamos na nova aliança, que é Hebreus, para nos tratar de pecados. Literalmente o texto, claramente o texto está mostrando. Hebreus 12:10, quer ver? Vamos ler aí. Hebreus 12:10. Hebreus 12:10, o escritor, ele vai mostrar, ele vem falando que os nossos pais nos castigavam. E eles nos castigavam com que propósito? Eu não estou falando de um pai doido não, cruel, estou falando de um pai. Por que os pais castigam os filhos? Para disciplinar, para o filho melhorar, não alejar, não é assim? Não virar um monstrinho e daqui a pouco um monstrão, né? Então,
olha o que o escritor Hebreu vai dizer, continuando nessa linha de raciocínio dos pais. Ele vai dizer: Deus também, como nosso pai, ele faz a mesma coisa. Aí chega no capítulo 12, versículo 10, ó. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, nossos pais, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Quando ele diz, ele castiga alguém para ser participante da sua santidade, é lógico que ele está dizendo que ele nos castiga para nos tirar do pecado, nos tirar do erro. Então há também, além do primeiro ponto que nós falamos, de quando o castigo vem, o inimigo, né, é chamado para nos atingir, muitas vezes, algumas vezes, para Deus não ver a gente se perder, mas a gente está bem. No caso de Paulo, aqui é quando a gente já está se perdendo, ou não conseguiu ainda atingir, ou conseguiu e começou a pisar fora. Então Deus nos castiga, Ele cria situações, Ele convoca situações, não é só permissão não, nós estamos aprendendo aqui, ó. Ele faz, para quê? Para nos tornar, para nos tirar daquele pecado, daquela situação, daquele erro, daquele pensamento, daquela ideia, que pode ser só uma ideia ainda, que vai nos levar a uma situação terrível. Então Ele também nos castiga, Ele convoca exército, chama a situação para nos atingir, não só permite, mas Ele nos atinge com a mão de alguém, nos atinge por meio de alguém ou de alguma coisa, Ele nos atinge. Essa é a linguagem bíblica, mas a gente aprendeu a dizer que Ele permite, né? Mas é Ele que nos atinge, para quê? Para nos tornarmos participantes da sua santidade, sair do erro, sair do pecado, abandonar algo que nós, depois de atingir um certo nível, tropeçamos, ou algo que ainda nós não atingimos, e Ele está chamando. Tem até um salmo que eu esqueço, sou ruim de memorizar, que diz, né, que eu antes de ser afligido, eu andava errante, agora eu amo a tua lei. Salmo 119, versículo não lembro. Entendeu? Então eu, antes de pegar umas pancadas, de ser atingido, então esse atingido que ele fala é o próprio Deus. Pois bem, então vem o terceiro nível que eu falei, né? É a punição. Aí já é mesmo a punição pelo pecado já praticado, que já virou prática, que já realmente a pessoa já desencaminhou, e depois desse nível é que vem a destruição. E aí eu uso o exemplo e um texto que está em Jeremias. Olha aí, Jeremias 2, versículo 30. Olha que tristeza Deus vai dizer quando a gente vê aquilo tudo acontecer em Jerusalém, a destruição. Mas a gente precisa ver o quanto Deus lutou com aquela nação, que sofre até hoje, irmão. Eu sei que os cristãos são amigos de Israel, diz até que muita paz, tem um salmo de Davi, que Davi diz assim: muita paz tem aqueles que te amam, ó Jerusalém. E diz que Jesus mesmo diz que é pra gente, que Jerusalém é a cidade do grande rei, né? Então a Bíblia nos aconselha a orar pela paz em Jerusalém. A gente ora. Os cristãos são amigos de Israel, cristão verdadeiro, né? Mas a gente sabe que eles sofrem, eles passam por tudo isso porque foram desobedientes, e são até hoje, cheio de ritos, cheio de rituais, ritos de coisas que não estão nas escrituras, mas na nova aliança. Não estão nas escrituras, que eu falo da nova aliança, da nova aliança que Deus fez para alcançar o homem em Cristo. Então eles ainda praticam determinada coisa. Se você ver, é muito difícil. É muito difícil, escuta o que eu estou dizendo aqui. Você vê um judeu nos moldes de Paulo, você vai ver nos moldes de outros que ainda guardam a lei, que muito embora se intitulem judeus messiânicos, que creem que Cristo era quando veio, eu digo no passado, que Ele é o Messias, que foi enviado e é o Messias, são chamados judeus messiânicos. Mas você vai ver que é difícil você ver um completamente livre, que realmente entende como Paulo via a nova aliança, e que realmente se desfez daqueles velhos costumes.
mandamentos, preceitos, ordenanças da velha, da antiga aliança, e consegue ser livre para viver a nova aliança em Cristo e viver na plenitude daquela liberdade. É muito difícil você ver. Eu acompanho alguns judeus, né? Tem um da Rádio Sion, que eu não sei se a pronúncia é essa, mas eu vi alguns. Mas você vai ver alguns que falam tanta besteira. Um dia desse eu vi um que, até falei aqui, que ele é eu não chamo pastor, ele não chama pastor, né? Um Rosh Hashanah, não sei o que. Aí gosta de estar falando hebraico, né? E ele é um líder. E aí ele ensinando a mesa de Natal, como é que é a mesa, para trazer bênção para a gente, para a nossa vida, né? E aí diz lá, a maçã, não sei o que, isso aqui simboliza isso, traz isso para a nossa vida, essa fruta, esse negócio aqui, é o candelabro, não sei o que, aí bota o vela, aí bota não sei o que, isso aqui tudo, sabe? E fica uma coisa tão linda, atrai muitos olhos, porém não tem fundamento na nova aliança, porque Paulo vai dizer que todo aquele simbolismo, todas aquelas sombras, figuras, tipos, né? Aquelas coisas todas, elas apontavam para Cristo. Tudo aquilo eram sombras de uma realidade que havia de vir, que é Cristo, a substância, a realidade. E que uma vez que a realidade se manifestou, não podemos mais ir atrás de sombras, seja qual for, bonita como for. Agora nós temos que ir atrás da realidade. E aí Jesus diz: a casa sobre a rocha. Qual é a casa sobre a rocha? São os que vêm a mim, ouvem as minhas palavras e pratica, acabou. Pratica o que ele manda. Ele, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele veio a ser, se tornou a causa da nossa salvação, a nossa salvação. Ele se tornou a nossa salvação para todos os que lhe obedecem. Aqueles que obedecem a Cristo têm tudo. Vamos jogar fora o Antigo Testamento, pastor? Rasgar? Não. Paulo vai dizer para que serve o Antigo Testamento. Para que é? 1 Coríntios 10. Essas coisas foram escritas e ficaram aqui preservadas para nós como exemplo. Para nós, exemplo. Não é compêndio doutrinário, não é doutrina para a igreja. O Antigo Testamento não é, mas é exemplo de como eles viveram em obediência às leis, à aliança que eles viveram. Também Paulo nos mostra que lá está o fundamento, o início, a base, como as coisas foram feitas, formadas, como Deus foi se relacionando ao longo dos tempos e por aí vai. Não é o nosso assunto de hoje, e é só isso. Agora, a nossa lei, é como Paulo diz, é a lei da graça. Ele diz: eu não estou sem lei, mas estou debaixo da lei da graça. Cristo deu mandamentos, tem mandamentos na nova aliança. São esses que nós estamos em posição de cumprir, sob pena de sermos jogados fora da aliança. O Novo Testamento, eu tenho até um vídeo no YouTube. Não é um compêndio de regras e mandamentos, não é. Mas ele contém regras, contém mandamentos. Consegue entender? Sim ou não? Então, quando agora eu estava no terceiro ponto aqui, né? Deus castiga, envia o inimigo, pune também nesses moldes aí, ó. Eu já estou na terceira forma, né? A primeira, para nos impedir de errar. A segunda, quando já estamos, para nos levar para a santidade, né? E a terceira, nós vamos ver em Jeremias 2,30, ó. Como é que a igreja lê aí? Jeremias 2,30, já. Então Deus vai dizer o quê? Em vão castiguei os filhos de vocês, eles não aceitaram a minha disciplina. O que Deus está dizendo aqui? Eu tenho que tomar uma atitude mais pesada, porque eu castiguei. Qual era o objetivo dessa punição, desse castigo de Deus? Qual era? Trazê-los, mas não conseguiu. Eles já estavam realmente adorando outros deuses, eles já estavam num nível de perdição bem elevado. E Deus ainda está chamando, mas está dizendo: eu castiguei Jeremias, e não teve jeito. Eles não me ouviram. O texto é claro, em vão castiguei os filhos de vocês,
Eles não aceitaram a minha disciplina, não se voltaram, se perderam ainda mais. Eles davam outras explicações. Quando acontecia, eles interpretavam já de forma diferente a lição. Então, ou seja, Deus não podia mais falar com eles. Ou melhor, Deus não conseguia mais falar com eles. Deus enviava profetas, eles metiam a espada e matavam. Deus enviou o castigo, a punição, eu os puni. Mas foi em vão, porque eles não aceitaram a minha disciplina. Só restava uma situação, é o quarto ponto. Qual era? A destruição. Destrói-se e leva para o cativeiro. Quando Deus aplica essa última, o que Deus está fazendo no seu amor e misericórdia? Tentando preservar a sua obra na terra, lutando para preservar. Quando ele fala em destruição, ele está dizendo: alguns não tem mais jeito. Talvez essa geração aqui não, mas alguém lá na frente vai entender e vai viver para mim, vai acordar, porque esses aqui não entenderam. Então, quando ele fala em destruição, ele está dizendo: olha, esses aqui, todos os níveis que eu podia aplicar para falar. Você pode ver, irmão, que Deus não mandou nenhum querubim, mandou? Que a gente tem que acordar para isso. Deus não vai mandar querubim para a gente, irmão. Deus não vai mandar serafim falar com a gente quando nós estivermos em desobediência, em insubmissão à sua palavra, em desobediência, não estivermos alinhadas. Não vai, irmão. Não espere sonho, não espere essas coisas. Deus pode mandar, mas não espere não. Ele vai mandar profeta, ele vai mandar autoridade para falar conosco. É isso que ele está dizendo. E vai aumentar o nível. Mandou profeta, não ouviram. Insistiu com os profetas, palavra. Daqui a pouco ele começa a permitir situações. Nível 2. Não se fala em nível 1, porque ali não tinha, eles não estavam bem. Nível 2, para se voltar, vão apodrecendo, vão ficando pior. Daqui a pouco nível 3. Mas não aceitaram a disciplina. Ele disse: então agora eu tenho que destruir. E agora ele vai cumprir o que ele havia dito no início. Os exércitos do norte vão entrar em Jerusalém, destruir a sua cidade, para ele preservar uma geração futura, para ele fazer alguém lá na frente entender. Se tu não, porque às vezes a gente está tanto tempo bem, olha para mim, às vezes a gente está tanto tempo bem que a gente nunca imagina que pode vir uma tragédia para a nossa vida, uma situação difícil. A gente está tão acostumado. Então Deus, para salvar uma geração, ele diz: eu arrebento com essa. Lá na frente, quando eu falar, eles vão lembrar. Vocês sabem o que eu faço. Olha aí, ó, olha o que eu fiz. Porque a nossa geração, como eu disse no início, a nossa geração, ela é cega para isso. Eu não estou dizendo todos, irmão, mas a nossa geração, no geral, é cega. Ela não consegue, ela age como Israel. Por isso que muitas vezes vai até a destruição, de se perder tudo, perder ministério, perder tudo, porque não houve. Acontece exatamente o que aconteceu, continua acontecendo, porque não consegue acordar. Então o castigo, ele deixou para a nossa geração de se tornar o que Deus sempre quis, de se tornar um instrumento para nos acordar, para nos levar à sua santificação, ao alinhamento ao seu propósito, à afinação à sua vontade. Por quê? Porque nós nos comportamos como doentes, cegos. Eu lembro de um texto aqui, irmão, que é a cara da nossa geração. Eu não estou dizendo todos, tá? Em toda geração tem um remanescente. 1 Samuel capítulo 4. Já? Olha o que vai dizer 1 Samuel capítulo 4. Eu falei aqui agorinha, só para a gente lembrar de novo, antes de eu ler, que isso aqui é a cara da nossa geração. Preste atenção, irmão, toda a igreja, do Bonhoeffer ao mais antigo aqui, que não sou eu. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Versículo 1, eu não falei, né? A partir do versículo 1. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus se acamparam em Afeca. Eu acho que é Afeca, né?
a pronúncia. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Olhe para cá, pare bem aí. Por que Israel perde essa primeira batalha? Por que Israel perde a batalha? O povo de Deus perdendo batalha. Lembra lá de Josué? Bem antes, quando Josué perdeu uma cidade que era pequena, chamada Ai, né? Ai, sei lá. Perdeu porque tinha pecado, né? Entrou contaminação. Então a maldição entrou e Deus não deu a vitória a Israel. E eles, fugiram, deram as costas para os seus inimigos, né? Sim ou não? Aí está se cumprindo aqui o que nós estamos falando, aconteceu lá. E Josué ficou daquele jeito. E Deus vai trazer a resposta. Agora olha aqui, por que Israel perde a batalha? Estavam em desobediência, claramente, do sacerdote a toda a nação. E Deus está levantando um profeta para chamar a nação de volta. Agora veja bem, por que eu digo que isso aqui, esse texto é a cara da nossa geração? Porque Deus está dando um sinal para eles. Qual era o sinal que Deus estava dando para o seu povo? A derrota. E a derrota falava de quê? Que sinal era esse que Deus estava dando para o seu povo? Se consertem, eu não estou me agradando de vocês. Isso aí está acontecendo é porque vocês não estão me agradando. A nossa geração é doente. Quando acontece algum problema, a culpa é dos outros. Outro dia eu estava conversando com o pessoal lá em casa. Digo, olha, quando a gente está sendo abençoado, Deus está abrindo porta. Olha para cá, Deus está me abençoando, irmão. Deus está me dando, Deus está abrindo porta. É assim, né? A gente dá até testemunho, Deus abençoou. Quando as portas começam a se fechar, aí, quando está abençoando, quem é que está abençoando? Atribui tudo a Deus. Deus está me abençoando. Irmão, Deus usou irmão, Deus usou a irmã, Deus usou fulano, Deus abriu porta, deu. Quando a coisa começa a dar errada, e Deus está trabalhando para nos acordar de uma situação, que a porta se fecha, situação começa a dar problema, os inimigos começam a prevalecer, ninguém olha para mim, ninguém me ajuda, é fulano, é Beltrano. Você está entendendo a doença da nossa geração? E esse instrumento que Deus tem para nos acordar não funciona, porque Ele está dando sinais para nós que Ele não está de todo agradado, se agradando da gente. Você está entendendo a profundidade disso? Quando está funcionando, Deus. Quando não está, aí não é mais Deus, é o fulano. Por que a gente não diz? Deus não está se agradando de mim. Alguma coisa, Senhor, vou orar, pelo menos orar, pelo menos tirar tempos para saber por que Deus está permitindo isso, por que está acontecendo isso, por que Deus não está sendo favorável, que essa situação, Israel está aqui em pecado, a situação está terrível, o povo abandona o Senhor, do sacerdote, gordo, velho, os filhos e a nação. Mas Deus está produzindo e querendo ainda situações, dando sinais para o povo voltar para Ele. Israel vai para a guerra e apanha, 3.000 homens morrem. Pronto, era um sinal. Peraí, não, o nosso Deus não é mais fraco do que Dagon. O nosso Deus não é mais fraco do que o Deus dos filisteus. O nosso exército não é para perder batalha. Doeu bem aqui. Nosso exército não é para doer, porque eu estou forçando agora, perder batalha. Alguma coisa, vamos orar. Lembra que Josué fez quando o exército perdeu a guerra? Lembra quando Israel fugiu diante do exército de Ai? Quem lembra qual foi a atitude dele? Foi para o templo e foi se chorar. Senhor, o que está acontecendo? Vestiu roupa de saco, atitude de humilhação. O que está acontecendo? Senhor, agora as nações do mundo virão contra nós. Porque se um exército desse tamanho bateu em nós, agora o mundo inteiro virá contra nós, os exércitos. Então o que está acontecendo? Vai orar. E passa orando, irmão, e vê que Deus não fala logo. Olha lá o texto. Eles vão passar o dia clamando, porque é assim. Até Deus nos levar a níveis profundos de coisas que Ele quer tratar em nós. Tem coisas em nós, irmão, que são aparentes.
A gente observa fácil quando a gente errou. Falei, Senhor me perdoa, pede perdão. Mas tem coisas mais profundas que talvez não seja aparente, alguém não vê, nem nós. Davi, no Salmo 19, se não me falha a memória, ele diz: Senhor, da soberba guarda o teu servo. Aí ele diz: purifica-me dos pecados que cometo sem perceber. O que ele estava dizendo? Há um nível em nós que tu enxerga, mas eu posso não estar enxergando. Então purifica-me deles, tira essa impureza de dentro de mim, me corrige. E vê que a resposta para Josué não vem na hora. É um hábito arraigado, é um sentimento. E às vezes é mais do que sentimento, é uma inclinação, é algo que Deus ainda não teve acesso, não conseguiu tratar em nós. E aí Josué está lá orando. Eu penso que foi lá para o final do dia. Deus disse: a anátema, maldição no meio de vocês. Aí Deus vai dizer como tratar. A nossa geração não faz isso. É a geração que mais murmura, que mais se queixa, que mais reclama, que mais fala, e que menos ora, e que menos se aprofunda no espiritual. É difícil. Eu disse aqui quinta-feira, para a glória de Deus, alguns me mandaram mensagem, né? Dizendo assim, quanto Deus mostrou coisas na mensagem de quinta-noite, de coisas que nossa geração, que as gerações se aleijam tanto, gerações erram tanto, desencaminham tanto de Deus, que às vezes é tão profundo o pecado naquela geração, que Deus levanta luzes naquela geração, mas não consegue tratar naquela. É preciso mais de uma geração para ir tirando. Olha, quando Jesus chegou, irmão, olha como foram poucos os que conseguiram. Resumindo, no dia de Pentecostes tinham quantos lá? Quase 120, né? Cadê as multidões? E até os que estavam lá, a guerra de Jesus com eles era grande. Por quê? Por isso que você entende agora. Porque que quando os discípulos faziam alguma coisa que Jesus não se agradava, eles diziam assim: ó geração incrédula. Por que Jesus dizia isso? Ó geração incrédula, ó geração perversa, ó geração adúltera. Ele estava dizendo que tudo era adúltero, tudo era perverso. Não. Quando ele fala de geração, ele está falando o quê? E dizia para os seus, pode ir lá os textos. Ele falava ou não falava para os seus? Ó geração, por quê? Por quê? Café. Por quê? Falem. Por que ele dizia para os discípulos, ó geração? Por que ele não disse assim? Por que ele não disse assim? Ó Pedro incrédulo, ó discípulos perversos, ó geração. Por que ele fala? Muitas vezes você vai ver ele falar isso. Por quê? Diga, irmão, não tem medo de errar não, nós estamos aprendendo, né? Pode meter a canhota e tum, na bola, não sabe nem onde a bola vai, né? Do seu tempo, a geração, era um comportamento da geração, era algo entranhado no seu tempo, e que Jesus está arrancando alguns. E aí Pedro vai dizer lá na frente: fujam dessa geração, como ele estava conseguindo fugir. E nós também temos que aplicar isso para nós hoje. Há comportamentos que a nossa geração desenvolveu, que Deus quer iluminar a nossa vida e nos arrancar de lá. E alguns níveis desse arrancar de pecado, de comportamento, de coisas, só serão tratadas nesse segundo nível que eu falei. Qual? Dele permitir situações em nós. Agora eu vou me corrigir. Dele enviar situações contra nós, para nos atingir, para nos prejudicar. O que a Bíblia fala em Hebreus de castigar. A mão de Deus nos atinge através de outra mão, para nos acordar. Por que eu estou assim? Por que a coisa está assim? Eu posso não ter nenhum pecado claro, escandaloso, mas Deus pode estar me levando a algo que eu não conheço em mim. Você consegue perceber alguma coisa aí, irmão? Sim ou não?
Aí, olha, por que eu disse que aqui o texto que nós lemos, o texto que nós lemos, 1 Samuel 4, é a cara da nossa geração. Quando eles vão para a guerra contra os filisteus, que estão em linha de batalha, em Afeca, e eles se juntam, Israel perde a batalha. Quantos mil homens de Israel morrem? 3.000, né? É 4.000? 4.000. Estava querendo poupar Israel, né? 4.000. Aí eles voltam da batalha. Quando eles voltam, qual seria a atitude deles? A mesma de Josué. Mas olha a continuação do versículo. Nós paramos em qual? Terminamos o 2, não foi? Cerca de 4.000 homens. 3, ó. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Olha para cá. Olha uma coisa, eles tinham interiorizado. Quem foi que deu a derrota para eles? Olha aí o versículo 4, 3. Porque o Senhor nos derrotou, nos feriu. Eles falaram certo, não falaram? Foi o Senhor usando a mão dos filisteus que os feriu. Agora qual é a lástima aí? O problema, a tristeza. Por quê? Ora, por quê? Por quê, irmão? Porque Deus gosta de judiar do seu povo? Claro que não. Porque eles não estavam bem espiritualmente, não estavam agradando o Senhor. E eles vão perguntar: a nossa geração é assim? Esse instrumento não funciona na nossa geração. As coisas começam, o Senhor começa a nos atingir por mão de alguém, e a gente está aqui nesses anciãos aqui, abestalhado. Por quê? Por quê? E às vezes vão pior, é fulano, é Beltano aqui, fulano não faz, fulano não veio, fulano não foi, fulano não sei o que, fulano não sei o que. Agora, por que fulano não fez? Por que fulano não foi, não veio, não agiu? Por quê? Porque não havia uma mão conduzindo ele como antes conduzia, quando a gente agradava o Senhor. E agora essa mesma mão, ela está contra nós. Mas essa mão está contra nós para quê? Para nos levar à santificação, ao alinhamento com a sua vontade. Consegue perceber isso aí? Sim ou não? Quando a mão de Deus, olha, irmão, nós como igreja precisamos acordar. Quando Deus se agrada, Ele faz, Ele dá sinais. Pensa num menino abençoado, Salomão, nascido em berço, vamos dizer, de ouro, né? Um pai excelente. Deus dentro de Israel, e ele resolve seguir o caminho do Senhor, irmão, e Deus começa a abrir porta. Ouro, graça. Outro dia nós pregamos aqui sobre o coração de Salomão, não foi? E tanta coisa. Veja bem, quando Salomão começa a pecar, olhe para cá, e isso vai acontecer comigo e contigo se a gente não vigiar. Olhe para cá. Não tinha um inimigo. Irmão, olhe para cá. Não tinha um inimigo ao redor de Salomão que mexesse nele. Deus aquietou tudo, ó. Deus aquietou tudo. Eu conheci irmãos aqui, ó. Andei com eles, fui para o monte junto com o André aqui. Andamos muito aqui, porque eles sempre costumam sentar aqui, né? Já tinham matado gente, já tinham traficado droga, eram de gangue. Irmão, foram presos, o evangelho alcançou eles. Pregaram lá, irmão, esses homens saíram de paletó e gravata no meio do sol, orando, jejuando. Conhecia ele nos cultos, conhecia esse povo no monte. Nós éramos 7 ou 8. Era noite e dia, se o carro tivesse gasolina, eles estavam prontos, entendeu? Todo dia, irmão, jejuavam. E quando estava em jejum, nem cuspia, para não engolir o cuspe, para não engolir saliva. Eles nem engoliam a saliva, eles cuspiam para não engolir a saliva, porque era um jejum tão sério que eles cuspiam para não engolir a saliva. Irmão, não se via ameaça.
gente que eles maltrataram, fizeram, não vinha atrás deles. Eles servindo a Deus, andando aí desarmado na rua só com a Bíblia, paletó, gravata, gostava de usar aquele coletezinho assim, ó. Teve um tempo que até andei atrás de um tempo que eu não tinha bucho, que eu achava aquele tão bonitinho, um coletezinho com a gravatinha aqui por baixo, com a Bíblia desse tamanho, andava na rua e sem arma, sem nada, ninguém queria nem saber. Quando alguém está agradando a Deus, Deus expulsa os inimigos, tira os inimigos de perto. Irmão, aí passava um tempo, daqui a pouco começaram a se desviar. E aí um dia um pastor me disse assim: ó, pastor Jorge, fulano, não vou falar nome, até porque eu não lembro, eu lembro do nome deles, mas eu não lembro especificamente de cada caso. Ó, o rapaz estava aqui, andava aqui, era pregando nas bocas de fumo por aqui, ninguém mexia neles. Se desviou, está agora só em casa, não quer mais vir para a igreja, está começando a andar por aí, a gente já sabe. Ele disse que não está desviado, mas a gente já sabe. Outro dia já passou um cara aqui perguntando, pedindo informação, onde é que morava fulano, onde é que estava fulano. Só, o diabo já está atrás. A mão de Deus já saiu. Irmão, e assim como Jesus salvou e afastou, agora os inimigos vêm, ó, porque se afastaram do Senhor. Irmão, foram morrendo um por um morrendo. O último que estava vivo disse: aqui pastor, aqui está vendo bem aqui, ó, aqui uma bala, ainda está aqui, ó. Jesus me salvou, ó. Eu voltei para o tráfico, peguei um tiro, aqui a bala aqui, ó. Eu digo: tu tem cuidado, meu irmão. Estava eu e o Alan nesse dia lá, nós fomos para um culto e ele apareceu lá. Só aqui como eu estou, ó, a bala entrou aqui, ele ainda sentiu o caroço aqui, não sei que bala fraca é essa. Fosse uma 40, tinha rasgado ele todinho. Olha Salomão, irmão, abençoado. Mal abrir a boca, Deus já estava dando. As coisas funcionando, tudo fluindo, ele começa a se perder. Aí agora nós chega no capítulo 11, que ninguém me lembrou, também não perguntei, né? 1 Reis 11, olha lá. Assim vai acontecer comigo e contigo, se a gente não se voltar para o Senhor. Pastor, você está profetizando, a Bíblia já está falando aqui. Eu falando ou não, ela já está falando. 1 Reis 11. Olha, Deus havia aquietado os inimigos ao redor. Deus já havia arrebentado tudo, as estruturas malignas, para não atingirem o homem de Deus, porque queria vê-lo construindo. Agora olha o que vai acontecer aqui, ó, capítulo 11. O capítulo 11 é um resumo. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas eu marquei ele todinho. Entendeu? Quando chega lá, ó, versículo 4. 1 Reis 11, versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o caminho para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi seu pai. Primeiro ponto, ó, é uma lástima na vida de Salomão, né? Uma derrota. Mas continua, versículo 5. Salomão seguiu quem? Deusa do Sidônio. E seguiu mais quem? Milcom, abominação dos amonitas. Aí olha lá, olha o versículo 7. Nesse tempo, sobre o monte que ficava diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Esse Deus aqui, essa adoração a esse Deus exigia sacrifício de crianças, de vidas. Moloque. Tudo isso Salomão fez no monte diante de Jerusalém. Olha, ele está descendo, está tudo bem na vida dele, e ele está descendo. Versículo 8. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. Ele deixou de fazer para o Senhor para fazer para as mulheres. Agora ele queria agradar os outros e não a Deus. Bom, aí a situação começa a mudar. O que vai acontecer? Vamos lá, versículo 11. Por isso disse o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ensinei, vou tirar o reino de você e dá-lo aos seus servos. Começou. Versículo 14. O Senhor levantou um adversário contra Salomão. Deus permitiu ou levantou, irmão? Levantou.
a saber, Haddad, o edomita. Não precisa ler tudo. Deus começou a convocar inimigos contra ele, e assim ele faz contra a gente. Versículo 23. Deus levantou mais um adversário contra Salomão, a saber, Rezon, filho de Eliada. Versículo 26. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zered, servo de Salomão, e cuja mãe era uma viúva chamada Zeruia, revoltou-se contra o rei. Revolta. O reino começa a ficar uma bagunça. E quem está convocando tudo isso? O Senhor. Então, irmão, para nós fica a lição. Que aí agora eu encerro, como diz o Neto, agora eu encerro. Qual é o segredo? Porque Tiago diz que não tem varão que não tropece. O próprio Salomão diz. Qual é o segredo? Que não é segredo mais, foi revelado. É você atribuir tudo a Deus. Espera aí. Se eu estou no propósito de Deus, Deus está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que, vírgula, e que são chamados segundo o seu bom. Se tudo vem de Deus, todas as coisas estão cooperando. Quando diz boas, quando diz todas, estão incluídas as boas e as. Então, para a gente viver bem com Deus e cumprirmos o propósito de Deus na terra, nós vamos a partir de hoje atribuir tudo a Deus. Quem está entendendo? Nada vai ser a partir de hoje para nós obra do acaso. Nada vai ser permissão. Tudo vai ser propósito. Diga para o teu irmão: nada vai ser mais permissão. Tudo vai ser propósito. Pastor, quando vier coisa boa, propósito de me abençoar. Quando vier coisa ruim, propósito. Me livrar de alguma coisa má lá na frente. 2, me corrigir de algum erro. 3, me tirar da desobediência. 4, se eu não ouvir, me levar, me destruir, me levar para o cativeiro. Propósito, tudo é propósito. Pastor, você tem base na Bíblia? Tenho. E eu tenho um exemplo que nenhum de nós nunca passou. José está lá vivendo a vida. Os irmãos dele pegam ele, tiram ele da casa do pai, do colo da mãe, jogam ele numa cisterna, quiseram matar. Mas como está tudo dentro do propósito, ele não morre. E ele vai sofrer. Na visão daqueles, maldade. Ele talvez não entendesse, mas ele está agora ele está dentro de um propósito. Para José, além da formação que ele precisava de maturidade, porque ele seria o homem que tomaria as decisões do maior império da época, com 30 anos de idade. E 30 anos de idade ainda é um menino, irmão, para governar uma nação, um mundo da época. A maior nação era Egito. Então Deus começou a trabalhar cedo com ele, com 17. Está dentro de um poço, de um buraco, e alguém lá em cima dizendo: vamos matar, a maioria. E só um dizendo: não mata, rapaz, não mata. Não vamos matar esse sonhador, cagueta. Esse rapaz só quer ser. Para José lá de baixo, além da maturidade, além do preparo psicológico, sobretudo espiritual, maturidade, uma visão geral, Deus está dando muitas lições para ele. Não joga ninguém aqui, José. Vê logo se é bom, José. Vê se é bom, José. Ficar aqui, ó, jogado. Alguém ser injustiçado, vê se é bom. Ele está aprendendo. Verdade ou não? Vende para o ismaelita. Alguém diz: não mata não, vende. Vai ser escravo. Vai para a casa de Potifar. Injustiçado dentro da casa de Potifar de novo. Pode perceber que a coisa que mais Deus trata em José é a injustiça. Por quê? Porque o principal critério de um trono, o que se exige mais de um trono. Por isso que a Bíblia diz que o trono de Deus é um trono de justiça. É o que mais se exige de um líder, de um trono, é justiça. E José é injustiçado acima de tudo, de todos os males. É a principal lição que Deus dá para José. Ou não?
Ele é injustiçado pelos irmãos, porque ele não merecia aquilo. Na casa de Potifar, ele é injustiçado. Ele é injustiçado lá no calabouço, quando ele resolve aquela situação, o camarada vai embora e nem liga para ele. 2 anos depois é que Deus vai agir. Deus vai agir. É verdade ou não? Com aquilo tudo acontecendo com José, irmão. Eu já disse aqui um monte de vezes, era para ser o homem mais amargurado da Bíblia, não era? Era para ser o homem mais amargurado. É assim, era na psicologia, amargurado, cheio de problema, cheio de coisa, de toque. Como é que chama o nome de toque? De trauma, né? De trauma. Quando ele se deu, irmão, esse texto é lindo demais. Gênesis 45. E aí Deus conseguiu tratar José. E aqui é o segredo da gente a partir de hoje, ó. Quando acontecer alguma coisa de ruim conosco, devemos entender que não é nada por acaso ou maldade de alguém. O que que é? Só uma palavra: propósito. Porque se todas as coisas, a não ser que você não seja mais de Deus, se ainda é de Deus, se ainda está no propósito de Deus, tudo que vai acontecer é de acordo com o propósito dele. É ele agindo, é ele cooperando. Então não é mais, é propósito. E José entendeu assim. Olha lá, Gênesis 45, a partir do versículo 1. Versículo 1: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Só ele e os irmãos, e eles se acabando de chorar lá. Não era de raiva. É um sentimento que é muito difícil se ver. Versículo 2: E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? O primeiro pensamento dele era com o pai dele. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele, com medo até dele mandar matar, né? Versículo 4: E José disse a seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. O contrário de mandar prender, né? E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. José atribuiu a quem aquele sofrimento todinho da vida dele? A Deus. É Deus na minha vida. É difícil, mas é Deus na minha vida. Isso aqui é que o fazia, o ajudava a nunca murmurar, porque ele não atribuía a ninguém, ele atribuía a Deus. Deus que me mandou para cá, foi Deus que produziu isso tudo. Eu não sei o que tinha em mim, o que faltava em mim, ou o que tinha em mim que ele não queria que permanecesse em mim, ou o que faltava em mim que ele queria implantar em mim, eu não sei, ele sabe. Agora foi necessário ele fazer tudo isso comigo. E não foi você, não foram vocês, Deus me enviou. Essa é a revelação da Bíblia. Se nós somos de Deus, se nós estamos no propósito de Deus, nada é por acaso, nada é maldade de ninguém. Tudo é a mão de Deus produzindo sinais na nossa vida para nos acordar para alguma coisa. Porque ninguém é mais forte do que Deus. Se Deus não quiser, Ele não permite. Mas quando Ele quer, Ele faz e acabou. Aí é aquele patrão, aí é aquele irmão, aí é aquela irmã. Não é Deus. Porque, como dizia o Paulo Roberto, quando Deus não quer, Ele mata. O homem, Paulo Roberto gostava de dizer, o homem só atrapalha até o dia que Deus o mata. Os que mata, acabou, que ele vai atrapalhar quem? Então, o segredo revelado é: tudo é propósito. E o grande instrumento que Deus tem nessa escritura para nos tratar, essa geração não consegue ter a seu favor, que são as lutas. A gente sempre atribui a uma situação, a gente se conforma, atribui a alguém, a gente nunca, porque eu errei, eu preciso melhorar.
alguma coisa eu não estou fazendo, ou estou fazendo demais, ou eu era e não sou mais, eu fazia e não faço mais, ou eu nunca fiz, eu não sei. Não é fácil. Josué passou o dia orando, e nós precisamos passar dias procurando a vontade de Deus, se é que nós queremos na terra, enquanto em vida, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Porque murmurar, reclamar, por isso que a gente não muda, porque se o problema meu é o dinheiro que causa, é o César que causa, é Jairon, é Concita que causa para mim, se o problema que eu estou passando, minha luta, é a Sueli, é o Hernildo, então eu não tenho que mudar, quem tem que mudar é eles, são eles, não é verdade? Agora, quando eu atribuo ao Senhor, eu estou entendendo o que Ele está fazendo, porque Ele quer tratar algo em mim. Então meus olhos se voltam para mim, aí eu caio naquele texto que Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos. Te examina, porque uma vez que a gente está agradando ao Senhor, inimigo não vem por acaso, de bobeira. Irmão, porque o irmão vinha ali e tal, de bobeira, aí te encontra. Deus não faz isso, não vai permitir, porque todas as coisas, não tem exceção, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, e aceitou esse chamado e amam o Senhor. Amam e foram chamados, porque é só para quem Deus chama e responde ao chamado. Amém? Fique de pé. De hoje em diante, ninguém mais é culpado, não é verdade? Por que está acontecendo isso comigo e contigo? Diga só uma palavra: propósito. A não ser que eu admite que eu caí da graça e saí do propósito, aí a coisa estrambelhou. Mas se eu estou dentro do propósito, se eu estou ainda caminhando com Ele, tudo vai cooperar, somar para o meu bem. E o bem não é o bem na visão do homem. Como é que o homem entende que alguém está bem? Que o mundo entende que alguém... Como é que o mundo entende que alguém está bem? É diferente de como Deus entende quando alguém está bem. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. É um grande instrumento de Deus, que essa nossa geração se perde, e Deus não consegue tratar coisas mais profundas nessa geração, na nossa geração. Eu faço parte dela, né? Por que Deus não consegue tratar coisas mais profundas? Porque não vê isso aqui como instrumento de Deus. A nossa geração precisa ver com os olhos de Deus. Está aqui os olhos de Deus, a palavra. Se eu não ver isso aqui como Deus quer me mostrar, eu não vou ter acesso a certos níveis de santidade de Deus. E Ele diz: sejam santos. E o nível dele é alto, e Ele vai permitir. Vai permitir? Ele vai permitir? Ele vai mandar, né? Ele vai mandar coisas para a nossa vida, produzir, convocar, chamar, para nos acordar.